Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, da semana. Sempre nossas lives estão sendo incríveis, sempre com alguma pessoa, algum especialista, alguma pessoa para trazer conhecimento, para ensinar um pouquinho de informação, para trazer alguma novidade. Já passou vários especialistas aqui, vários. Olha, eu vou contar pra vocês, muito especialista. E sabe o que é legal? Muita conexão, muito conhecimento, novos negócios, em pleno momento assim que todo mundo fica com receio, fica com dúvida do que fazer. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Não deixe de colocar aqui nos comentários as perguntas, porque hoje nós vamos ter um assunto excelente, um assunto... eu não falo nem que é excelente, é um assunto essencial. Hoje nós vamos falar um negócio super bacana, nós vamos falar sobre mentalidade e nós vamos falar sobre investimentos, a gente vai falar sobre neurociências e sobre mentalidade financeira. E principalmente porque estamos trazendo um especialista hoje que vai falar com vocês, que ele é fera, eu conheço, ele é um especialista que entende muito, muito de mentalidade financeira, ele faz mentorias, ele tem um canal exclusivo dele. E sempre que a gente tava assim conversando sobre isso, falando algumas coisas, eu falei, vamos fazer uma parceria pra gente falar um pouquinho sobre finanças e a nossa cabeça. Eu acho que isso é fundamental, principalmente nesse momento. E o que é bacana, ele tem experiência, ele não é uma pessoa que tá começando, ele não é uma pessoa assim que tá arriscando. E hoje eu tava até vendo um negócio super interessante sobre um site que tava falando no Instagram, falando um negócio assim das pessoas que estão fazendo treinamento, as pessoas que estão ensinando, que tem muita gente ensinando. A gente tá num momento que nós estamos numa mudança, nós estamos numa nova era, num novo momento, que as pessoas estão se descobrindo no digital e outras não, outras estão começando agora. E quando você pega já uma pessoa com experiência que tá vindo aqui pro digital ensinar pra vocês conteúdo praticamente de graça, vocês não têm noção como isso é maravilhoso, essa conexão e nesse momento. Eu quero agradecer aqui a turminha que tá aqui, a Carla, a Bruna, oi Bruna, oi Sandro, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O Everson, legal, o nosso mentor já está aqui. Bom, o nosso especialista, que é, eu já vou comentar, não vou falar ainda, é segredinho. Ele vai falar sobre algo que muita gente está perguntando, muita gente está mandando mensagem para saber como driblar esse momento, como ter uma mentalidade financeira, como ter uma mente milionária. E a pessoa que eu vou trazer aqui hoje é o Rafael Cisne. O Rafael, ele é fera, treinador, ele tem uma mentoria chamada, ele tem um canal, né, na verdade, chamado Mentor Financeiro, já treinou milhares de pessoas, mas ele vai estar aqui com a gente e ele vai falar um pouquinho mais da história dele, o que levou ele a ir para essa área, principalmente essa área financeira. Eu tive a oportunidade já de estar com ele em evento, em treinamento e assim, coisas sensacionais, dicas assim, dicas fáceis, sabe? Não é aquela coisa daquela dica que você fala, ai meu Deus, isso vai demorar muito. E hoje nós vamos falar também um pouquinho de neurociência, nós vamos falar um pouquinho como a neurociência influencia demais a nossa mentalidade e a nossa relação com o dinheiro. Então eu quero colocar aqui, que eu quero que, vamos dizer assim, uma salva de palmas, clap aqui, querido Rafa Cisne, que ele já tá entrando. Então, vamos bater uma palminha para ele. E não esqueçam, pessoal, de colocar as perguntas aqui. Todos que estão aqui entrando, estão se conectando, chamar os amigos, colocar os contatos. A gente tem os nossos coraçõezinhos, porque nós vamos continuar aqui com nossos coraçõezinhos. E é isso que nos motiva a mostrar para vocês a nossa live de hoje, compartilhar amor, conhecimento. Rafa, já estou te vendo aqui, seja muito bem-vindo. Oi, Cecília, boa noite. Obrigado pelo convite, que bom estar aqui com você. Muito legal e obrigado aí pela apresentação. Nossa, já vou dormir melhor com essa apresentação aí. Rafa, meu, gratidão. Olha, eu tô super feliz de você estar aqui comigo. Eu já vi seus treinamentos, eu sei um pouquinho da sua história, mas eu não quis falar tudo, porque só você é a melhor pessoa para falar da sua história, como que você faz realmente, como que você entrou nessa área. E hoje, nosso assunto, que a gente vai falar um pouquinho dessa conexão, né? Que é maravilhosa entre a nossa cabeça, né? E a neurociências, né? A neurociência que nos ajuda. E os investimentos, né? Vamos falar um pouquinho de investimento, vamos falar um pouquinho de
como sobreviver nessa crise, porque não vou falar a palavra crise, mas é como sobreviver nesse momento que é novo, a gente não sabe nem o que dizer, né? Então, o que você pode trazer de novidade? Mas antes, eu quero saber a sua história, eu quero conhecer sobre você. Eu quero que o pessoal saiba sobre você. Tá legal. Obrigado aí por essa oportunidade. Bom, a minha história com os investimentos, né, esse ano até fiz um vídeo especial porque fizeram 30 anos que eu fiz o meu primeiro investimento na Bolsa de Valores. 30 anos que eu faço investimentos, né? O meu primeiro investimento foi aos 18 anos de idade, né? Então dá para ver que Tem experiência. já tem tempo, né? Sempre quando me perguntam a minha história sobre investimentos, não tem como eu não contar a história do primeiro investimento, porque isso mudou Marcos. completamente a minha vida e hoje eu tenho um patamar assim de conhecimento e de patamar financeiro mesmo, que foi devido a esse primeiro investimento que eu fiz há 30 anos atrás, né, que mudou completamente a história da minha vida, né, que foi assim, eu comecei a trabalhar de office boy aos 16 anos de idade e nessa empresa ela tinha vários setores e um deles era o setor financeiro, né, e eu via muito, era o setor assim, mais cobiçado da empresa. Até o ambiente lá era diferente, sabe? A contabilidade, o administrativo, né, a seguridade, era uma coisa assim meio mais assim, menos top, vamos dizer assim. E lá no setor financeiro, porque vinha gerente de banco, vinha dono de banco, vinha CFO de empresa e tal, então era um ambiente totalmente que chamava a atenção, né? Então aquilo lá já me e uma vez eu perguntei pro cara, assim, né? Eu queria me enturmar, eu era office boy, eu ia levar os jornais lá, Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo, era tudo jornal impresso, era uma grossura, assim, né? Os jornais que eram do mercado financeiro. E eu queria me entrosar, mas ninguém dava bola para mim, né? Office boy, eu usava aquela camisetinha padrão e tal. Mas um dia eu perguntei pro cara lá, por que vocês fazem aqui, né? Querendo me enturmar. Aí ele olhou para mim assim com aquela cara, como é que eu explico para um idiota o que a gente faz aqui, né? Você imagina, se as pessoas acham complicado bolsa hoje, imagine há 30 anos atrás, sem internet, sem telefone. Para você abrir uma conta na corretora, você tinha que fazer um calhamaço de documentos, autenticar, reconhecer firma, mandar para o banco. O banco mandava para a bolsa lá em São Paulo e com 15 dias, com muita sorte, você abriria uma conta, né? Então, imagine isso há 30 anos atrás. Então, ele explicou, pensou assim, poxa, como é que eu falo para um idiota o que a gente faz aqui? E ele falou assim, olha, a gente pega o dinheiro dos contribuintes, multiplica ele no mercado financeiro, para quando elas forem sacar os investimentos, o dinheiro tá multiplicado, tá mais ou menos assim que ele falou. Aí eu falei assim, tá bom, obrigado, né? Porque o meu chefe já falou para mim não perturbar aquele pessoal lá, porque eles eram muito compenetrados, né? Então, e aí eu saí daquela mini reunião com uma palavrinha na minha cabeça, né? Multiplica, né? Então, imagina, eu era office boy, ganhava um salário mínimo, eu queria multiplicar o meu dinheiro porque eu queria comprar o meu primeiro carro, né? E então isso entrou na minha cabeça logo naquele momento, né? E logo em seguida, o primeiro investimento que o pessoal estava fazendo muito era uma subscrição de ações do Banco Banespa, o Banco Estado de São Paulo, que nem existe mais, né? Mas era o que tinha naquela época. E eu tinha, desde os 16 anos, um dinheiro na poupança, saquei e fiz esse investimento. Aí um ano e pouquinho depois, eu comprei meu primeiro carro, né? Porque eu não tinha condições de... Os meus colegas que tinham o mesmo emprego que eu, era impossível ter um carro. E eu comprei com o resultado daqueles investimentos. Então eu falei assim, cara, funciona. É isso que eu preciso, sabe? Então, de lá para cá, eu fui fazendo investimentos. Lógico, no começo, eu estava relendo um livro. Na verdade, eu reli vários livros sobre finanças nessa quarentena. Um deles é Os Axiomas de Zurich. E que ele fala, um dos axiomas é a ganância, né? Que o pessoal entra na ganância. E lá no começo eu quis fazer muita coisa, acabei perdendo, mas assim, nunca desisti, né? E foi com esse tempo inteiro construindo uma forma e procurando as pessoas certas, né? Hoje eu assim, me inspiro no Warren Buffett, no George Soros, no John Templeton. Então, pessoas investidores que estão bem fundamentados. E aí, Cecília, eu comecei. Então, eu fiz aí eu me dediquei a fazer uma carreira no mercado financeiro. Depois, mais tarde, me formei na faculdade, na Universidade de Brasília. Aí eu fiz uma pós-graduação em mercado financeiro na FGV,
fiz outra pós-graduação em matemática e sempre trabalhando, galgando a carreira dentro do mercado financeiro, né? Então, eu fui aquele cara que ficava lá no pregão, falando o tempo inteiro, né, na mesa de operações. Hoje nem existe mais, é tudo eletrônico. Depois eu fui analista de investimentos, aí fui consultor de risco, fui gerente de investimento de um fundo com mais de 2 bilhões de reais, né? Então, o meu trabalho, a minha vida profissional, a minha profissão me obrigava a estar de olho nos investimentos, a fazer propostas de investimentos para os fundos, né, com duração de 2 anos, 20 anos. Então, investimentos que perdurem, né, no tempo, que seja uma carteira confiável ao longo do tempo. Então, o meu trabalho, a minha obrigação foi fazer isso profissionalmente. E de um tempo para cá, uns 10 anos, eu vim paralelamente ajudando as pessoas com seus investimentos. Por quê? Era uma coisa que como eu vim aplicando na minha vida o tempo inteiro, né? Então eu fui aprendendo mercado financeiro e fazendo para mim. E eu via que eu sentia uma certa facilidade com isso. E as pessoas que não estão no mercado financeiro veem tudo isso com muita dificuldade, né? Com assim, um negócio meio cabuloso. Então eu venho fazendo esse trabalho já há uns 10 anos de que a coisa é simples. E se você pegar, por exemplo, os ensinamentos do Warren Buffett, né, que é o terceiro homem mais rico do mundo, com mais de 60 bi de dólar de patrimônio, se você pegar o que ele ensina sobre investimentos, é muito simples. E, inclusive, tem uma conversinha do Warren Buffett com o Bezos, né, que é o da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, e ele falando assim, Buffett, a sua estratégia para ganhar dinheiro no mercado financeiro é muito simples. Por que as pessoas não aplicam e ficam ricas? E o Buffett respondeu, porque as pessoas não aceitam enriquecer lentamente. Sabe? Então, as coisas são bem mais fáceis do que elas imaginam, só que elas complicam, querem imediatismo, querem ganhar dinheiro rápido, querem ser ambiciosas demais, e aí não conseguem seguir uma carreira bem nas finanças, né? O Régio está aqui. Obrigado, Régio. Tá falando que começou a ter coragem de investir depois da mentoria do Rafael. Obrigado, Régio. A Inayá, que é a esposa dele, já vi que ela está aí também. A Carla, obrigado, Carla, por estar aqui. Então, assim, eu tive uma pegada de falar assim, não, calma aí, eu quero transformar isso, que é complicado, um mercado de bilhões de reais, da forma mais simples, sabe? E por incrível que pareça, às vezes eu tento simplificar para as pessoas e as pessoas vão tentando se complicar. Elas complicam e o que faz realmente dar certo é simples, sabe? Então, o meu trabalho, basicamente, é simplificar isso na cabeça das pessoas, fazer um planejamento estratégico em relação aos finanças e aos investimentos, para que elas consigam ter uma vida próspera. Aí, por que eu faço isso? Cecília, você deve saber, porque eu já te falei isso, mas hoje no Brasil, segundo dados do IBGE, apenas 1% dos aposentados do Brasil é independente financeiro. 1%. Então, as pessoas trabalham, ganham, têm as suas rendas, têm uma vida boa, mas na hora de aposentar, perde tudo, não consegue se manter. Por quê? Por falta de uma consciência financeira que deve ser construída ao longo da sua vida inteira para que você tenha uma vida plena até o dia que você morrer. E você vê, todo mundo que está aqui na sala hoje, os que vão ver depois, eles com certeza conhecem uma pessoa mais idosa que não é independente financeira. Por exemplo, minha mãe não é independente financeira. Trabalhou, teve loja, teve boutique, teve joalheria, trabalhou com joia, trabalhou com um monte de coisa, sustentou a gente e não conseguiu aposentar com independência financeira. Entende? Então, todo mundo aqui conhece uma pessoa que está nessa situação e o que eu quero é mudar essa estatística, sabe? Se eu em vez de 1%, 1,5% ou 2% daqui a um tempo das pessoas conseguirem aposentar com independência, eu cumpri a minha missão. Então, é por aí. É mostrar o simples, é mudar os hábitos e o legal é que quando a gente comentou de fazer essa live é que, para mim, como eu te falei, quando eu comecei muito cedo, aos 18 anos, então, para mim, é muito lógico você fazer investimentos para você ter estabilidade financeira, né? Então, eu falo que antes de eu conhecer de neurociência, né, de algumas coisas motivacionais, eu fui em Londres fazer o curso do Tony Robbins, né, o PW, eu me procurei conhecer um pouco mais disso, porque eu vi que o maior problema das pessoas é a mentalidade, sabe? Porque, como por exemplo, eu fiz pós-graduação em matemática. Então, antes de eu fazer esses treinamentos de neurociência, eu falava assim para a pessoa, me ensina sobre finanças. Eu
Cara, como? É lógico. Eu falo assim, olha, eu vou gastar 30 segundos te ensinando tudo que eu sei, que você precisa aprender. 30 segundos é o seguinte, você tem que economizar 20% do seu salário, fazer investimentos, esperar eles renderem e viver os rendimentos lá no futuro. Ponto. Acabou. É só isso que a pessoa precisa. É Só. simples, Só né? que só que as pessoas, aí o que eu percebi, o que falta nas pessoas é justamente a mentalidade e, sabe, mudar alguns conceitos, alguns bloqueios que tem em relação ao dinheiro para poder fazer essa coisa funcionar. Só isso, sabe? E aí que entra o seu trabalho também de neurocientista, né, para mudar essas coisas, né? As pessoas têm, por exemplo, isso já contei a minha história já entrando no assunto, né? Você vê como que aqui a gente está bem dentro. Mas, assim, para terminar a história, é isso. Eu trabalhei mais de 25 anos no mercado financeiro, como gestor de investimentos, analista, e ajudo outras pessoas com seus investimentos, com suas finanças, trazendo o que de uma forma muito simples para que elas consigam conquistar a sua liberdade financeira. Então, essa foi a minha história e a gente pode agora pegar o gancho e entrar nesse assunto, falando de neurociência, de como a gente pode aplicar técnicas para poder poupar, investir, mudar a cabeça para realmente se tornar independente financeiro. Olha, parabéns, sensacional. Aqui você está falando, está vindo uma viagem aqui na minha cabeça. Tá vindo várias situações, várias histórias assim. Na hora que você estava me falando isso, eu tinha uma mentalidade muito ruim em relação ao dinheiro, né? Tudo aquelas crenças que eu lembro que o meu pai, quando eu falava em bolsa de valores, eu falava, não, isso aí é só para lá atrás, né? 30 anos atrás, isso aí é para quem entende, né? Nós não entendemos nada disso, deixa as pessoas que entendem. Então já criava um bloqueio, e isso ficou muito na minha mente durante anos. Tanto que quando eu falava de bolsa de valores, eu desculpa, mas eu não entendo muito de matemática, não sou boa de cálculo, sabe as coisas assim, minha área humanas, a gente meio que fugia, né? E na verdade é um bloqueio, que depois a gente vai ver isso em treinamento. Agora, na hora que você estava falando, eu achei bem legal e faz todo sentido, né? A gente acaba indo atrás de algumas situações, na hora que você começou a conversar da sua experiência, primeiro, né, que eu quero parabenizar, que é a experiência. Isso que você falou é fundamental. Eu vi hoje, isso que eu estava falando do Instagram me chamou muita atenção. Era um Instagram comentando sobre as pessoas que estão fazendo treinamento de mentalidade financeira. Sensacional, mas tem muita gente que não tem experiência. Pega um textinho aqui, um textinho ali, começa a ensinar, né? Um pouco tempo. Tem que ensinar? Tem, mas é um tempo que leva, né? Demora muito. Eu não venho da área de bolsa de valores, eu venho de uma área de imóveis, né? Eu venho da área de investimento imobiliário também, que é um dos braços da mentalidade financeira. E aí eu tenho 20 anos. Só que assim, para eu construir 20 anos de mercado imobiliário. Então, assim, para eu construir todo o meu patrimônio, para eu ter uma mentalidade em relação ao próprio mercado imobiliário, demorei 10 anos até construir tudo. É tempo pra Uhum. caramba. Você olha para Aham. trás, parece que foi ontem. É tempo, é muito tempo. E quando Aham. a Ô, gente tá, Cecília, aí só que fazer uma pergunta de curiosidade, né? Não sei se você vai. Porque o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo talvez tenha acontecido com você. Depois que, por exemplo, eu comecei a investir aos 18 anos, quando eu cheguei aos 30 e depois eu cheguei aos 40, né? E aí você fala assim, eu tenho 20 anos de experiência. Quando eu olho para trás, eu tentando avaliar assim, cara, o conhecimento que eu tenho hoje era para ter me deixado numa condição melhor do que eu já estava, né? E quando eu olho para trás, o que não me faltou foi técnica, foi conhecimento técnico, e sim a mentalidade. Não é isso? Aconteceu com você também? Pô, eu já sabia comprar aconteceu. imóvel e tal. Não é isso que para as pessoas saberem a importância de se desenvolver uma mentalidade propícia para ganhar dinheiro. Não só para ganhar, porque para ganhar, a neurociência fala isso, que a gente é programado para ganhar dinheiro. Desde pequenininho, você vai na sorveteria, você chora pelo sorvete, o pai dá um dinheiro e o sorvete cai na sua mão. Então, você sabe que tem essa relação de troca, você sabe que o dinheiro é importante, você sabe que você tem que procurar o dinheiro e até porque na pré-história a gente tinha que matar para morrer, né? Então a gente sabe muito bem disso, que precisa ganhar dinheiro, mas a gente não é treinado em nenhum momento para conservar o dinheiro, fazer ele multiplicar para a gente e que ele traga independência financeira. Não, exatamente isso. Essa pergunta que você falou é totalmente mentalidade. Porque mesmo eu já tendo estudado, mesmo sabendo alguns riscos, mesmo sabendo todo o processo, às vezes eu me saboto.
Então, a Uhum. nossa cabeça se sabota. Tem alguns momentos que você vai se sabotar porque o seu cérebro começa a pensar demais, aquela coisa da economia, né, do cérebro que a gente tem. E assim, o que foi projetado lá atrás, até você mudar, tem todo um processo também. Vai mudar sim, através de criação de hábitos, aí entra a neurociência, criação de hábitos, Aham. repetição. Por isso que a gente fala da experiência. A experiência nada mais é que repetição, erros e acertos. Você está repetindo lá no seu cérebro, você falou com tanta convicção que você viu que o negócio dá certo, que você investiu, você tem a sua experiência, você pode comprovar isso. Não é algo assim que a gente olha para trás e fala assim, ah, eu não sei dizer sobre isso. Não quer um exemplo disso? O que está acontecendo no momento em relação ao próprio coronavírus, ninguém tem a certeza. Nós vamos ter a certeza daqui uns 10, 20 anos. Aí nós vamos olhar com propriedade para trás e falar, olha, eu fiz isso, experimentamos isso, vivemos num sentido de... A gente vê só em filme, né, essa situação de quarentena. Então, a Aham. neurociência, isso aqui que você estava falando, nosso cérebro, ele é igual... Ó, vamos entrar na neurociência. Nosso cérebro é igual... Primeiro ponto. Quando a gente tinha lá na pré-história, não mudou nada, não mudou nada. A gente só se adaptou ao momento atual. A gente pensa igual lá atrás. Nós vivemos de caça, nós vivemos de procura, de sobrevivência e reprodução. Resumindo, a grosso modo, é isso. Só que nós nos adaptamos, a gente começou a mudar. E aí tem um ponto muito importante, que já tem vários estudos, né, sobre neurociência em relação ao próprio dinheiro, ao próprio cérebro, é o seguinte: nós vivemos de recompensa. Então, isso que Uhum. você falou do sorvete é a recompensa. O tempo inteiro a gente está buscando recompensa, Aham. Exato. né? E aí tem um estudo que fala o seguinte: quando a gente fala de recompensas naturais na neurociência, o que é recompensa natural na neurociência? É você ter os neurotransmissores em ação. Então a gente Aham. está aqui conversando, eu e você. A gente está com vários neurotransmissores no nosso corpo em ação. Então, por exemplo, esse ato da gente estar compartilhando informação e transformando a vida das pessoas libera oxitocina, libera dopamina, libera endorfina, libera um monte de coisa. Então, essa é a recompensa natural. O nosso corpo o tempo inteiro está buscando isso para a gente Aham. estar bem. Senão a gente estava depressivo o dia todo. Então, na verdade, o nosso corpo ele busca isso. Esse é o primeiro ponto, a recompensa natural. A segunda recompensa é a que a gente chama de não sensorial. É a recompensa química. E aí é quando a pessoa vai buscar, por exemplo, uma droga, uma cocaína, alguma coisa, né, um vício, né, para recompensar. Então ele vai lá, busca um vício, né, começa a ficar viciado em alguma coisa, ele quer uma recompensa para ele se sentir bem, algo temporário, não sensorial. E o Aham. outro que tem, né, que já tem estudos sobre isso, são os aprendidos. E aí entra o dinheiro. O dinheiro ele entra como uma recompensa aprendida. Tudo que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida entra o dinheiro. Então já tem estudos falando que o dinheiro ele tem no nosso cérebro é como se fosse uma substância viciante. É como se você tomasse alguma coisa e tem o vício. Então tem o lado bom, né? O lado do dinheiro mesmo que te ajuda, e tem o lado ruim. Então era até uma coisa que muita gente às vezes não percebe. A gente sempre conhece alguém que está sempre correndo atrás do dinheiro. Sempre indo atrás do Mas dinheiro. mas correndo atrás do dinheiro, porque ele já se condicionou que tem que correr atrás do dinheiro. Então ele vai estar sempre correndo atrás, entendeu? É isso, ele está condicionado a isso. E não sei se eu posso pegar um gancho agora para fechar tudo isso que você falou agora, Sim, né, da neurociência, que como você é especialista, eu até lembrei também de mostrar esse livro aqui para o pessoal, que é Mentes Milionárias, que é um livro que você olha assim, não é um livro de autoajuda, ele é um livro, ele é escrito por quatro doutores neurocientistas que eles pegaram o dinheiro, como que o dinheiro funciona no nosso cérebro, né? Então, e aí tem algumas pegadas aqui do que você falou, para até trazer um pouco de prática para o pessoal, pô, tá, tudo bem. O que que eu vou levar para o meu dia a dia que eu posso mudar para melhorar a minha relação com o dinheiro e prosperar daqui para frente, né? Então, eles falam justamente isso, que o nosso nós, como seres humanos, estamos evoluindo há mais ou menos 200 mil anos. E o que você falou, o nosso cérebro é muito parecido com o que era lá atrás. Lógico, teve uma evolução, o pré-frontal deu uma evoluída e tal, mas tem aquela parte reptiliana que é a parte imediatista, porque isso foi muito útil lá atrás, porque você tinha que matar para comer, você tinha que fugir, você tinha que se esconder, né? E sem essa questão do imediatismo, você não conseguiria sobreviver, né? Então, inclusive,
tinha várias espécies de ser humano, né? E algumas foram extintas, talvez por essa sensação, né? Por esse mecanismo. Então, a gente tem isso hoje, de ser imediatista, ou seja, a pessoa prefere trocar de iPhone hoje do que ter uma vida mais próspera depois. Prefere ir num restaurante top e comer um filézão agora do que você comer um frango, botar o dinheiro para investir e daqui 5, 10 anos você ter 2, 3 filés. Por quê? Naquela época, as pessoas só enxergavam o hoje e o amanhã. Se você tinha que matar hoje para comer, se matasse, teria que comer no dia seguinte, estaria podre, ou então viria um outro animal para e levava essa comida, até transformava você em caça. Então, eles falam que, em relação ao dinheiro, nós, seres humanos, temos muito isso ainda. E como que muda isso, né? Porque você vê que a gente tem no mundo apenas 3% de ricos, milionários e bilionários. E eles falam que esse pessoal já consegue ver o dinheiro não com uma forma mais imediata, né? Mas ver, por exemplo, vou dar o exemplo do Warren Buffett. Um dos exemplos que o Warren Buffett se você ler a biografia dele, tem milhões de exemplos que ele dá em relação a isso, né? Por exemplo, ele já era milionário e queria comprar um Rolls Royce, né? E ele pensou assim, vou gastar tantos milhões de reais, de libras, no caso, e ele pensou assim, bom, esse dinheiro aplicado no fluxo de caixa que eu tenho, nas empresas que eu tenho, daqui 5 anos, vai ser tantos milhões de dólares, né? De libras. Ele falou que ele queria comprar na Inglaterra, né? O Rolls Royce. Então, você vê aqui os milionários hoje, eles têm essa percepção de um prazer que o dinheiro pode trazer lá na frente. E a maioria das pessoas, 90%, só conseguem ver o prazer do dinheiro hoje, né? Para que eu vou guardar para depois? Eu vou gastar hoje. Tanto é que a gente pega aí, 80% das pessoas no Brasil são endividadas, né? Apenas 1,5%, 2,5% das pessoas têm um CPF que aplica na bolsa, né? Porque aplicar na bolsa é você encontrar felicidade no dinheiro daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, isso é muito difícil. E por isso que quando eu falo que as pessoas querem mudar a cabeça, eu converso com a pessoa e eu vejo que ela tem essa deficiência, que ela está muito reptiliana, então eu faço um trabalho com ela, um pouco para ela começar a ver prazeres daqui a 5, 10 anos e parar de gastar o dinheiro todo agora, né? Então, é um trabalho fundamental. E as pessoas que não desenvolvem isso, Cecília, é impressionante. Começa a investir, daqui a pouco acontece alguma coisa, cara, acaba o dinheiro inteiro. Ela, não, apareceu um carro para me comprar, apareceu um apartamento. Eu falei, cara, primeiro você tem que construir a sua renda passiva, depois você troca de carro, depois você faz a sua viagem, sabe? Então, essa eu acho que é a maior dificuldade hoje. Então, quando eu começo a falar, às vezes, porque como eu sou muito analítico, né? Pô, tenho pós-graduação em matemática, pós-graduação em mercado financeiro, então as coisas são óbvias, só que eu vejo que as pessoas não são assim. Então, eu começo a trabalhar um pouco do que eu aprendi com o Tony Robbins e outros treinadores. Então, peço para as pessoas fazer o seguinte, cara, qual que é a coisa que mais te traz felicidade, né? Então, eu, por exemplo, uma das coisas que... Falando meu exemplo, eu gosto muito de viajar. Gosto muito de viajar com minha filha, né? Gosto, sabe? Então, tem coisas que você ama fazer. Então, vamos anotar essas coisas que você realmente ama fazer para que, quando você pensar que você tem que economizar alguma coisa e deixar de consumir, ou seja, você vai diminuir a sua qualidade de vida no momento, e, em troca, você vai ter algo muito melhor lá na frente, vai ser mais palatável esse processo. E aí, eu sempre me lembro de um exemplo que vem muito na minha cabeça quando eu falo sobre isso. Teve uma professora de um Instituto Federal que estava tendo um congresso aqui em Brasília, né, bem grande mesmo, dos alunos, dos secundaristas, e ela pediu para me fazer uma palestra para os alunos, né, sobre consciência financeira, desde a juventude e tal. E eu falei algumas coisas sobre isso. A professora ficou muito interessada, começou a anotar e tal. E ela ficou tão interessada que nos dias seguintes começou a trocar muita mensagem comigo, perguntando sobre finanças, sobre investimentos e tal, como que controla e tal. E, né, eu fui tirando umas dúvidas com ela. Aí teve um dia que ela mandou uma mensagem assim: Rafael, estava eu no shopping, né? Vi um sapato na vitrine e me deu um peso, lembrei de você na hora. Ela falando, me deu um peso na consciência, mas comprei. Fiquei com peso na consciência um pouco, mas cheguei em casa, vi que o sapato estava lindo no meu pé
e vi que compensou. Então, relaxa, então fiquei bem. Eu falei assim, olha, professora, o dinheiro ele só serve para nos fazer bem. Qualquer coisa fora disso já é uma doença. Ponto. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos sonhos verdadeiros, quantas coisas realmente que você ama fazer, você não fez porque você está sempre tendo prazeres momentâneos? Né? E aí, acho que uma ficha caiu porque ela passou uns 3 dias sem falar comigo, né? E depois ela veio falar assim, Rafael, você tem razão. Há 3 anos atrás, quando minha filha fez 15 anos, eu sempre tive sempre tive uma vontade enorme de levar ela para Disney. Nunca levei porque não tinha o dinheiro para fazer, sabe? Então é isso. E aí é que entra a neurociência. Cara, você tem que conseguir enxergar na sua cabeça um prazer para o dinheiro no banco rendendo para você. Porque para o nosso cérebro reptiliano, cara, dinheiro não serve muito para muita coisa, né? Para o homem reptiliano, ele precisa de um poço de água, de um filé e tal. Então, você tem que começar a enxergar coisas que podem acontecer com dinheiro lá na frente. E as pessoas não se preocupam com a aposentadoria e quando chega lá no final da vida, tá lá, fracassadas e não conseguem ter uma vida financeira independente, né? Que é muito triste chegar no final da vida e não conseguir dar tudo pro netinho, viajar para onde quiser, até pagar os próprios medicamentos mesmo, né? E você vê, só para terminar aqui, para você pegar um pouquinho aí, você vê como que a mentalidade por exemplo, agora, né? Eu estou fazendo muita live e fazendo propaganda no YouTube, no Facebook, no Instagram. De vez em quando tem umas pessoas que vão lá e comentam: ai, que absurdo, falando de dinheiro enquanto as pessoas estão morrendo, sabe? Você vê como que é a mentalidade. Assim, cara, você pensa que o rico... a primeira coisa que quando aconteceu a pandemia, o rico foi o seguinte: cara, como é que eu protejo meu dinheiro? Para quê? Para me proteger e proteger a minha família, sabe? Minha família vai ficar protegida até o capital que eu tiver, sabe? Então, as pessoas não conseguem associar, às vezes, uma qualidade uma reserva financeira com uma qualidade de vida dela e da família dela. E aí acabam colocando essas questões. Que pecado falar sobre dinheiro num momento como esse, sabe? E eu insisto, não. Você tem que cuidar de você cuidando do seu dinheiro, das suas finanças. Senão você não vai ter uma vida estável. Não, olha, sensacional o que você está falando. Até eu coloquei aqui o Jeff Bezos, ele, um pouco antes da pandemia, já estava começando a pandemia nos Estados Unidos, ele comprou uma bela casa lá nos Estados Unidos, eu vi tudo, eu vi todo o processo, né? Como que foi a compra de uma casa, assim, bilionária, sabe? Aquela coisa surreal. E teve muita gente que falou isso para ele, falou assim, poxa, tudo bem, você tem dinheiro, você é quase trilhardário, quase, tá entrando, e como que você está fazendo isso em plena pandemia? Você tem a audácia de comprar uma casa, né? Nesse momento. Aí ele deu lá um discurso falando que ele está se preocupando com o futuro dele. Então você vê que a mentalidade dele é outra, você vê como que a pessoa muda, né? E você falou também um ponto agora que entra neurociências, quando você falou da mulher comprar sapato. Já tem estudos sobre isso que fala sobre, por exemplo, tem alguns estágios da mulher, né? Quando ela tá naquele momento dela ela tem as fases, né? Então, quando ela tá no momento de ovulação mesmo, sem medo de falar aqui, sem problema de falar aqui, ela tem um comportamento de reprodução. Então, é muito provável, meninas, nesse momento você tá naquele período, né, fértil, naquele período tal, você vai com muita certeza, você vai comprar sapato, você vai se tornar mais consumista. E não é nada demais, isso é fisiológico, isso é de neurociências. Então, tem muita mulher que compra sapato nesse momento porque ela quer ficar mais alta. Então, o nosso cérebro tem aquela coisa de sobrevivência, de reprodução. Cecília, mas aí entra uma questão também, é o seguinte, que às vezes as mulheres, não só as mulheres, tá? Eu tenho casais que eu conheço que o homem é muito mais gastador que a mulher e a mulher que traz. Inclusive, depois a gente pode falar um pouco sobre o negócio da mulher, que é incrível. Algumas mulheres que eu vejo assim, nas finanças são incríveis mesmo, muito melhor do que os homens. A melhor mulher é muito melhor do que o melhor homem nos investimentos. Pode ter certeza disso, depois eu até falo. Agora, é o seguinte,
A mulher quer ficar mais alta e tal. Mas realmente, a gente tem um problema emocional e aí é uma frase do Warren Buffett que mata bem a charada, que é o seguinte: o Warren Buffett fala, se você não controla suas emoções, você não controla o seu dinheiro. E aí eu complemento, se você não controla o seu dinheiro, você nunca vai ter uma vida estável, feliz e harmoniosa. Então, e aí às vezes quando eu encontro mulheres, assim, clientes que têm lá aqueles 200 e tantos sapatos lá no closet, e a gente começa a fazer investimentos, e aí eu falo para ela assim, olha para os seus sapatos, cada um desses podia ser uma cota de fundo para você, rendendo rendimentos até o final da vida. Eu falo assim, nossa, é mesmo, né? Então, se você está naquele período, ou você tem algum problema emocional, às vezes, tanto o homem quanto a mulher, fala assim, briguei com meu marido, com minha esposa, eu mereço ter alguma coisa. Então, as pessoas confundem. Não, cara, você merece comprar quando você tem o dinheiro. Se você foi magoado por alguém, você tem que tratar isso de outra forma, não gastando o que você não tem, porque você nunca vai ter uma vida financeira estável, né? Então, tem que ter essa consciência. E aí eu entro em algumas coisas. Poxa, se você sabe que o problema emocional é um problema sério em relação ao dinheiro, então procure formas de controlar suas emoções. Inclusive, os neurocientistas aqui, eles colocam algumas coisas. Por exemplo, fazer esporte, você controla melhor a sua emoção. Fazer meditação, você controla melhor as suas emoções. Então, assim, foque um pouco em controlar essa emoção para saber controlar o seu dinheiro, né? Porque senão você não consegue. Você está fazendo um planejamento para fazer uma viagem com sua filha e aí as suas emoções não deixam, porque uma hora você está alterado ou alterado e vai lá gasta todo o dinheiro com carro, com sapato. Não pode. Você tem que ter um controle emocional para ter o controle financeiro para poder realizar as coisas que você realmente gosta de fazer. Exatamente isso, é a mentalidade 100%. É isso que você está falando. Lembra que no início eu comentei dos neurotransmissores? Que é praticamente os neurotransmissores são as recompensas e as necessidades básicas que o cérebro busca. Os Aham. neurotransmissores é isso. Quando você. O seu lado emocional, você tem o controle do lado emocional e os seus neurotransmissores estão em ação. Onde você consegue neurotransmissor? Fazendo atividade física, meditação, uma boa alimentação, né? Tendo controle da sua mente. E isso é um exercício diário, Rafa. Aham. Diário. Você todo dia. Vai ter dias que o seu cérebro vai se sabotar, vai ter dias que o seu cérebro vai falar assim, não, não quero fazer isso, e aí você vai correr contra. E aí, falando de novo de necessidade básica, na hora que você falou isso, do imediatismo, deve estar aí no livro também, que esse livro é sensacional, a gente faz aquele negócio do prazer, o prazer imediato para evitar a dor. Eu acho que você viu isso muito no Tony Robbins. O Tony Robbins, ele bate muito no círculo, acho que é o círculo do sucesso, uma coisa assim, que é aquela coisa de você querer o prazer imediato e evitar a dor, né? É melhor você comer um bolo de chocolate agora do que você começar uma academia e ter a dor agora. Deixa a dor lá na frente. E tá errado, entendeu? Tá totalmente errado. E mentalidade financeira é tudo parecido. É muito parecido. Quando você tava falando aqui de dinheiro, eu tava pensando em várias coisas do lado financeiro em relação a neurociências, né? Tem tudo a ver isso, né? É muito parecido com a alimentação, porque é a recompensa que a gente Aham. precisa. A gente precisa dessa recompensa. Agora, Rafa, me fala uma coisa. Aham. O que você acha da gente colocar aqui aqui no Instagram, né? O pessoal que você convidou, tal, a gente fazer um bônus para a turma que marcar os amigos, porque tá sensacional, é isso que a gente está falando. É um tema muito bacana e eu sei que você vai dar algumas dicas, né? Algumas dicas em relação ao que investir, o que nesse momento, como mudar um pouco essa cabeça, que passo a passo você pode fazer. Então, o que você acha de a gente já colocar aqui para quem inserir algum amigo, a gente fazer um desafio? Né? Aí a gente faz uma outra live com a continuação, com o sorteio. Colocar aqui, marcar um amigo para vir assistir essa live, porque é sensacional. Que agora vem a parte mais bacana das dicas, de tudo que você sabe também de mentalidade financeira. Eu sei que você é fera, você tem experiência, você é fera. O que você acha de a gente colocar aqui um desafio para Perfeito. marcar os amigos aqui nos comentários? Lógico, perfeito. É isso aí. Vamos pedir pro pessoal aí, marcar o pessoal, dar o coraçãozinho. É, o Perfeito. coraçãozinho. Clica no aviãozinho aí, convida mais pessoas para ver essa live. Vai ficar gravado no seu Instagram, não vai? Vai ficar no meu Instagram, olha meu Isso. aviãozinho aqui. Não deixar de Aham. convidar coraçõezinhos, pessoal. Sabe por quê? Os coraçõezinhos faz as pessoas olharem nossa live. É muito bacana, mas a turma que vê aqui vai ganhar alguma coisa. Vamos fazer um desafio. Quem marcar aqui embaixo, nos comentários, vai participar do sorteio para a nossa próxima live ganhar um presente, ganhar um bônus.
que você acha, Vamos sim. Rafa? Eu acho perfeito. Vamos sim. Tô dentro. Então já marca seus. Pelo menos quantos amigos eles vão marcar? Três? O que você acha? Três Três amigos? tá bom. Três tá bom. Três tá bom? Mais ou três só? Não, três Tá, tá bom. excelente. É. Coraçõezinhos e olha, vamos marcar aqui três amigos aqui embaixo nos comentários, que esses amigos seus e você vão participar para a gente fazer um sorteio de bônus e premiação. Bora, Rafa, vamos continuar, tá muito bom. Legal. Então, Cecília, você falou que a recompensa, né, para você não confundir a recompensa, que você vai gastar um dinheiro excepcional, que você, assim, que você não pode gastar, mas você também tem que ter o prazer momentâneo, é uma coisa que já é no livro do Tiravec, que eu acho, na teoria do Tiravec, que eu acho muito legal, que é o seguinte: você tem um percentual, você vai dividir a sua renda em alguns percentuais, tem lá o dinheiro que você vai fazer, pagar suas despesas operacionais, pagar a educação, e tem que ter um percentual que é ali de 5 a 10%, depende de cada pessoa, que é o seguinte: essa grana você tem que torrar, você tem que sentir ela no mês, assim, você tem que... Eu não gosto muito de falar isso logo de cara, porque as pessoas vão falar assim, ah, então eu posso torrar. Não, calma aí. Depende da sua situação, se você está endividado, se você já está... A sua planilha de investimentos já está muito defasada pela sua idade, você tem que recompor isso. Né? Você tem que... Mas um pedaço, depois disso tudo organizado, você tem que gastar para você sentir, não, eu realmente posso ter prazer com dinheiro no momento atual, só que é limitado com aquele percentual. Pronto, não pode passar dali. E outra coisa é você fazer um orçamento, né? Fazer uma lista das coisas que você realmente ama. Ah, eu quero... O que eu realmente gosto fazer uma viagem com minha filha, com minha família, ou trocar de carro, ou ir num restaurante top, ou tomar um vinho. Você vê que tem uns vinhos aqui atrás, né? Então, se é isso, você tem que relacionar e fazer uma tabela de preços de coisas que você quer alcançar. Para você saber, não, para mim alcançar uma coisa que eu gosto, eu tenho que... custa 5 mil reais uma viagem, custa tanto um carro, custa tanto um restaurante. Você tem que saber o preço disso. E se envolver com o prazer de ter essa coisa lá na frente. Porque quando você fala, não, calma aí, passou dos meus 5%, eu não posso gastar mais do que isso esse mês, eu vou estourar as minhas contas, a minha planilha. Então, qual que é o motivacional para você fazer isso? É você saber que vai alcançar aquele prazer maior lá na frente. Então, você tem duas coisas: ter o prazer momentâneo, com um percentual determinado do seu salário, e ter o prazer de saber que você vai alcançar. Porque quando você... mesmo que seja uma coisa que você vai alcançar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Cara, quando você começa a fazer um planejamento financeiro para executar essa coisa daqui a 3 anos, você já começa a se sentir bem hoje. Então, uma mudança já começa agora. Então, você não vai precisar de esperar 3 anos para ter esse prazer. Ele vai começar agora, quando você engajar. Porque quando você abre o seu patrimônio, a sua declaração de imposto de renda, né, o seu extrato mensal, caramba, poxa, como eu cresci financeiramente em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. Né? Então, esse prazer, ele vai contendo aquele prazer de coisas momentâneas, coisas imediatistas, né? Mas é um processo que tem que ser trabalhado, porque a gente é treinado desde pequeno para gastar mais do que economizar. Isso é fato. Legal, muito bacana. E Rafa, me conta um pouquinho do mentor financeiro, que é a sua mentoria, né? Aham. A mentoria, o seu produto, né? Que chama Mentor Financeiro. Eu vi várias pessoas perguntando. Me conta um pouquinho do que você faz em relação ao mentor financeiro. Se tem alguma coisa para compartilhar com a gente, tem algum treinamento, tem algum canal, né? Que o pessoal possa conhecer e aprender, né? Também. Aham, tá. Não, beleza. Então, como eu te falei, eu depois de trabalhar mais de 25 anos no mercado financeiro, como analista e tal, eu comecei a transformar essa inteligência para as pessoas, qualquer pessoa fazer investimentos e se tornar independente financeiro. Então, eu tenho aqui no meu Instagram, o @mentorfin, né, que é uma fonte também de dados. Agora, eu gosto de fazer muito vídeo no YouTube, porque o YouTube é um lugar que a pessoa vai lá. Eu vejo muito o YouTube como uma sala de aula. E o Instagram é meio que imediatista. Você vê que já passaram tantas pessoas aqui, elas se distraem, né? Então, lá no YouTube, eu tenho bastante vídeo. Essa semana, inclusive, uma das coisas que deve compor a carteira de investimento de qualquer cidadão, na minha opinião, compor a carteira. Tá? A carteira é composta por várias classes de ativos.
é fundos imobiliários. Então, essa semana, eu fiz uma semana de fundos imobiliários lá no meu canal do YouTube. Então, na segunda-feira teve um vídeo, na quarta teve outro. Então, se você quer... semana passada, na sexta-feira, eu fiz um vídeo sobre Tesouro Direto, que aí envolve Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado. Assim, estou recebendo um feedback muito bom das pessoas que estão desmistificando muitas coisas. Então, lá no YouTube, como é que você vai encontrar o YouTube? Se você for na minha bio do Instagram, tem um linkzinho lá para você clicar, já vai para o meu canal do YouTube, dá uma olhada em algum vídeo lá que te interesse, mande algum comentário lá, faça alguma pergunta, que eu tenho o maior prazer. Geralmente eu respondo todas as perguntas que chegam por lá, ou aqui no direct também. Então, são todos os canais que as pessoas podem me encontrar para falar sobre finanças. Então, como eu te falei, as pessoas têm essa dificuldade, né, de fazer os investimentos, de entender a técnica por trás dos investimentos, entender uma carteira de investimentos e tem a questão da mentalidade. Então, eu criei essa mentoria que quem quiser pode trocar ideia comigo, quiser saber um pouquinho mais, mas ela funciona assim, é um acompanhamento para as pessoas mudarem hábitos, mudarem pensamentos e, principalmente, fazer uma carteira de investimento saudável, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Aí entra uma dica um pouco que a gente vai falar depois, que as pessoas têm que ter um pouco de investimento fora do Brasil. Por quê? A gente está fazendo nosso dever de casa de juntar uma grana para viver bem no futuro. E daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, será que os nossos políticos, será que o pessoal vai cuidar do país para que a gente realmente possa usufruir do nosso dinheiro aqui? Então, é muito importante que parte do dinheiro seja transformada em moeda forte, né, em dólar, por exemplo, e fazer um pouco de investimento fora do Brasil. Porque imagina, você vê o caso aqui, o ano retrasado eu fui esquiar com minha filha em Bariloche. Na época, o dólar estava 18 pesos, né, 18. Pouco tempo depois teve aquela crise, teve um monte de coisa lá, o dólar foi para 80 pesos. Então, você imagina quanto que o argentino empobreceu falando-se do resto do mundo. Entende? Então, à medida que o dólar vai subindo, a gente vai empobrecendo em relação ao resto do mundo. É porque antes você comprava o McDonald's lá sei lá, por $5, era R$ 25. Agora já é 50, 60, R$ 70 uma promoção do McDonald's. Então você, não consigo mais viajar. Entende? Um ingresso da Disney, quando é $200, né? Quando o dólar era 3, era R$ 600, né? Já era caro. Agora, imagine com dólar a 7. Já vai ser R$ 1.400 para você entrar na Disney. Então, à medida que o real se desvaloriza, a gente vai ficando pobre em relação ao resto do mundo. Então, todo mundo na sua composição de carteira tem que ter os fundos imobiliários, que eu falei, tem vídeo lá no YouTube sobre isso, e tem também que fazer um pouco de investimentos fora ou dolarizar parte dos investimentos para se proteger da perda de valor da nossa moeda. Porque daqui 20, 30 anos, a gente não sabe, né, para onde que vai o nosso Brasil. Infelizmente, é mais fácil a gente saber o que vai acontecer com os países mais desenvolvidos do que com a gente aqui. Então, tem que dolarizar parte das finanças, com certeza, para se proteger. Olha, essa dica é super bacana, viu? Porque eu já tinha escutado falar, mas era assim, era boato. Isso que você está falando é muito, muito interessante. Eu até coloquei aqui para o pessoal ver. Investir fora do Brasil. Isso eu não sabia, né? Muita gente não fala, poucas pessoas falam, mas faz todo sentido. Isso que você falou do dólar, eu fui viajar um tempo atrás também, é surreal. Eu fiz um curso fora do país também, aumentou assim, agora está 6 vezes mais praticamente. Então, fica essa desvalorização e quem não tem esse conhecimento, né, e não muda a mentalidade, sempre vai se afastar, começa a botar a culpa no governo. Na hora que você estava falando de governo, a gente não sabe o que vai acontecer, a maior visão que a gente está tendo agora em relação ao momento atual, a pandemia, é espera, né, a mentalidade do brasileiro de ficar esperando, né, que o governo resolva a situação dele. Né, de ficar em fila de banco, esperando lá o auxílio. Olha, veja bem, eu não estou criticando isso, eu estou falando que a gente precisa mudar a mentalidade. Precisa ter... Nessas horas, as economias, né, os governos, eles entram injetando capital e tal. Né? Então, o Estado, ele é obrigado a intervir em alguns momentos. Mas se a gente não tomar, tudo bem, aconteceu uma coisa extraordinária, a gente precisa de uma ajuda extra. Mas se a gente não tomar as rédeas
da nossa própria vida financeira, você vê. Então, vamos depender do governo. Cara, o teto do INSS é R$ 5.000, o teto. Só que nem 10% das pessoas recebem o teto. Em média, as pessoas recebem 2 salários mínimos do INSS, R$ 2.000, 2.000 e pouquinho. 2.000 e Como pouco. que, como que um aposentado, que só a cesta de remédio que eles compram já é R$ 1.000 por mês, sabe? Então, É. não, o governo não vai resolver o teu problema financeiro. Você tem que tomar as rédeas, lógico. Eu acho que o governo tem que ser mais liberal possível para deixar a economia fluir. Em momentos como esse, ele tem que pegar e ajudar, porque senão é função do Estado, né? A gente paga imposto para que ele consiga resolver nossos problemas. Mas entregar a responsabilidade para ele é pedir para morrer fracassado financeiramente. Não deixe que isso aconteça com você. Bom, bacana. Mas você tem essa visão do brasileiro em relação a ele entregar a responsabilidade para o governo? Muito, muito. E você vê que, olha só, aqui no Brasil a gente tem nem 2% das pessoas investem na Bolsa de Valores. Nem 2%, né? Você sabe qual é esse percentual nos Estados Unidos? Não. Não tenho esse... 80%. 80%. 80! 80%. E como é que funciona lá? A pessoa ela já tem essa cultura de que ela não pode depender do governo. Você já reparou, né? Todo lugar que a gente viaja, todo lugar, tem sempre um ou dois casalzinhos americanos, velhinho, viajando. Sim, sim, Já sim. percebeu isso? Você, velhinho brasileiro, você não vê. Mas velhinho americano, você vê. Por quê? O americano, em média, né, é muito maior do que aqui, tem essa cultura. O cara começa no mercado de trabalho, ele já começa a comprar ações e essas ações vão ser a aposentadoria dele, sabe? Então, é esse tipo de coisa. Então, o brasileiro começa a trabalhar, ele pensa que a aposentadoria é coisa que o governo tem que prover, É, sabe? E não é isso. O americano e os países desenvolvidos não têm esse pensamento. Então, sabe, você já viu no supermercado que você vai perto do caixa, tem uns cardzinhos que você compra lá, Netflix, já viu isso? Bônus do já, Netflix, não sei o quê. já. Nos Estados Unidos, tem cards daquele que você compra ações do Facebook, da Google, da Tesla. Olha que Entende? legal. Você compra no supermercado um cardzinho que equivale a ações. Então, as pessoas já compram ações desde o início da sua vida profissional Pronto. e quando se aposentam, vive dos rendimentos dos seus investimentos. Por isso que quando a gente viaja, a gente vê casalzinho de americano no mundo inteiro e não vê casalzinho de brasileiro, porque o brasileiro não construiu essa riqueza, né, durante a sua vida profissional. Olha, eu até coloquei aqui, o que você acabou de falar, a virada de chave é essa. A mentalidade em relação ao brasileiro de ele olhar para o governo como se ele trabalhasse para o governo. Ele tem uma visão que ele vai trabalhar a vida inteira. Ah, eu trabalhei a vida inteira e agora eu quero receber minha aposentadoria, não consigo. Mas E não não vai é. conseguir. Não tem. Você vê, a gente está. As pessoas minimamente escutam falar de reforma da Previdência. Porque se não tiver a reforma da Previdência, o Brasil quebra porque as contas públicas não aguentam. Buraco. Né? O Brasil não tem dinheiro para pagar os aposentados. Se não fizer um ajuste, esse pagamento aí dos R$ 600 e já consumiu 6 anos dessa reforma. Sabe? Então, as contas públicas elas vão piorar. A gente estava indo num caminho de melhora e agora tudo indica que vão piorar, porque tem menos consumo, tem menos renda, tem menos pagamento de imposto e ainda tem a despesa do Estado maior. Né? Então, as contas públicas vão piorar. Na medida que as contas públicas vão piorando, a nossa situação, a nossa satisfação na economia vai piorando também. Então, por isso, faça a sua independência financeira sem contar com o Estado e parte dos seus investimentos tem que estar fora do Brasil ou pelo menos dolarizado aqui dentro para você se proteger da perda de valor que o real deve passar daqui para frente, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas o dólar já está alto demais. Cara, eu não sei se vai voltar tão cedo, entende? Não sei. Então é melhor você proteger um pouco mais. Eu acredito que vai demorar bastante para voltar. E isso que você falou, eu vi muito no mercado imobiliário. Quando você vai comprar, o meu forte é lançamento, né? Eu não trabalho com prontos e usados, tem vários padrões, né, do mercado imobiliário de investimento. E em lançamentos, né, acontece muito isso, a correção monetária, que na verdade é uma valorização da nossa moeda. Então, quando você compra um apartamento em obra, você está comprando, né,
o imóvel antes, você está se antecipando, está tendo desconto, mas ali tem aquela valorização que a gente traz a valor presente, desconto e tal. Na verdade, é uma desvalorização do real, né? Não é que Isso. está desconto, né? Você está antecipando a projeção do risco que você pode ter durante a obra, do aumento do material que está ali no apartamento, está se projetando, e é uma situação do nosso governo. Faz todo É. sentido isso que você está falando. A Elisete está falando aqui, obrigado, Elisete, pelo seu comentário, que ela acredita que 60% dos brasileiros não têm investimento. Elisete, é pior do que isso. Mas, 80% dos brasileiros estão endividados. O que faz investimento mesmo é 2, 3% da população. Entende? É isso. O resto tá complementando aí. É exatamente isso. 80% dos brasileiros estão endividados. Dos que têm investimentos, né, apenas 1% ali que está realmente na Bolsa de Valores. Né? E muitos ainda não têm esse conhecimento. Alguns têm o conhecimento que precisa fazer um caixa, mas está lá na poupança. A poupança hoje rende menos do que 2% ao ano, 1,70% ao ano, né? Porque a Selic está 3% ao ano e a sim. poupança rende 70% da Selic. Então, hoje a poupança, alguns relatórios do Banco Central falam que a inflação está abaixo de 1,70, então, ora a poupança paga a inflação, ora nem a inflação a poupança cobre. Né? Então, tem que realmente buscar novas fontes de investimento, um pouquinho mais de conhecimento para fazer a sua carteira e viver bem aí o resto da vida. A gente está com o tempo já quase esgotando, né? Então. Quase, falta pouquinho, falta 2 minutos. Mas, Rafa, eu quero te perguntar uma coisa. Tá. É totalmente mentalidade. Na hora que você falou o negócio da Bolsa de Valores, me veio aqui um insight. A visão que o pessoal tem de Bolsa de Valores que perde dinheiro. Eu acho que isso é o principal ponto, sem saber, sem nunca ter investido, Uhum. nunca ter aquela visão antiga, né? Uma mentalidade, uma crença antiga, porque o Brasil ele viveu muitos anos nos juros, né? Naquela coisa dos juros. Eu sou dessa geração. Eu sou da geração X, que eu vi meu pai perder tudo no plano Collor. Então, eu tenho essa mentalidade que vem da geração X, que é a minha. E assim, tem uma visão que a Bolsa de Valores, se você põe dinheiro lá, você vai perder tudo. Eu acho que é essa mentalidade que tem que ser mudada, É, não é, Rafa? exatamente, porque é o seguinte, você vai perder dinheiro, vai ter oscilações negativas, sempre. É impossível não ter. Você vê, nesse momento, a gente está com uma perda esse ano, por conta do coronavírus, né? Então, por isso que você montar uma carteira estrategicamente bem montada te protege, porque a bolsa caiu 40%, mas o dólar subiu 40%. Então, se você tem carteiras balanceadas, você vai perder de um lugar, vai ganhar de outro e vai sobreviver e vai ter uma carteira vencedora a longo prazo. Mas em curto prazo, você sempre vai ter uma perda ou outra que você tem que aprender a conviver com isso. E a neurociência explica um pouco sobre isso. Né? É realmente complicado, mas você tem que aprender a conviver com esse risco. Sem risco não tem ganho também. Então Também, vamos tá, fechar, legal. Não, ainda vamos não. fechar então. Agora que tá aparecendo o tempo aqui, agora que vai começar, 2 minutos. Rafa, então as dicas, eu vou fazer um resumão. As dicas que eu aprendi aqui com você é em relação a investir fora, em relação àquele método do Tiraveca de você usar o prazer e a dor da neurociência, os dois, né? Você gasta um pouquinho, mas compensa lá na frente. E o outro, qual que seria o terceiro que a gente poderia colocar aqui? Seria investir na sua renda passiva. Né? O Warren Buffett, Tá. George Soros, Trevor Hayek fala o seguinte: se você tem uma única fonte de renda, você está no caminho do fracasso. Tenha múltiplas fontes de renda. Então, com os Múltiplo. investimentos, você vai ter várias fontes de renda e vai sobreviver melhor a momentos de crise, porque se o seu negócio falha de um lado, você tem investimentos do outro que te protege. Nossa, sensacional. Ó. Faltou 1 minutinho. Olha, a Elisete colocou aqui. Tem alguns que não conhecem o que é investimento. Verdade, não E sabem, estamos mas aqui para isso, para gente... resolver esse problema, né? Para trazer esse Exatamente, o conhecimento. Rafa está aqui. E o Emerson, muito obrigado pela presença de todos. O Emerson, conteúdo muito importante. Olha, gratidão, Emerson. O pessoal, o Thales estava aqui. Olha, Thales, meu vamos ver. amigo, Thales é meu vizinho aqui. Obrigado, Thales. Eita, seja muito bem-vindo. Rafa, vamos fazer uma próxima live, ó, 50 segundos aqui. Próxima live, semana que vem a outra, com mais detalhes. A gente vai para o YouTube também, porque esse conteúdo é sensacional. Dá uma dica aí para deixar de final para a galera e eu quero te agradecer sua presença. Legal, obrigado pelo convite. Economizem o máximo nessa crise. Parem de gastar e façam sua reserva de emergência. O primeiro passo é parar de gastar e fazer uma reserva de emergência.
Excelente. Pare de gastar reserva de emergência. E me Rafa, siga lá no, gratidão. me siga lá no Argumentor Fim, que vai ter muito mais dicas de investimentos lá. Exatamente. Vamos para o YouTube ver o Rafa e obrigado por você estar aqui hoje.